Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Sander e eu ajudo mães a criarem conexão com seus filhos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a coragem. De onde vem a coragem quando a gente é mãe? Da onde vem essa coragem e como é que a gente pode, se a gente não tem, se a gente quer conquistar, como que a gente pode fazer para adquirir essa coragem, que é essa força que nos move para querer ser uma mãe melhor para os nossos filhos, para querer criar conexão com nossos filhos. A gente precisa dar esse passo, e esse passo é um passo muito importante, que é da gente ter coragem de mudar e não aceitar mais o que nos incomoda e não aceitar mais ser quem a gente não é para agradar os outros ou para agradar uma sociedade, ou não educar meu filho pensando no que a sociedade vai falar, no que a vizinha está falando, no que a escola vai falar, e sim com a vontade que eu tenho de fazer o melhor e criar uma conexão real com meu filho. Então, hoje o nosso tema aqui é coragem. Fica comigo que eu vou te dizer qual foi e de onde eu tirei a linda ideia de ir morar na Nova Zelândia com a minha filha com 5 meses. Sim, é por isso que nós vamos falar de coragem. Porque é muito importante a gente entender como ela vem, a força que ela nos dá e como ela nos faz agir no sentido da mudança. Porque a maternidade é um caminho de autotransformação que a gente percorre. E nesse caminho, a gente precisa aprender a saber quais são os nossos limites e aonde a gente quer chegar. E quando eu fui embora para Nova Zelândia, minha filha estava com 5 meses e um pouquinho, eu tive que ter muita coragem. E o que me gerou essa coragem? Porque eu tinha certeza de uma única coisa, que era o que eu não queria para minha filha. Era o que eu não queria, foi o que eu tive. Eu não queria a educação que eu tive. Eu não queria que ela morasse na cidade que eu morava, onde era uma cidade onde julgadora e crítica, machista, e que nos deixava nesse lugar de querer ser sempre o melhor, que o mais importante sempre foi ter e não ser. Eu não queria isso para minha filha, então eu só tinha isso na minha mente. Eu não quero criar a minha filha da mesma forma que eu fui criada, para que ela tenha as mesmas consequências que eu tenho hoje, que eu tive, e ela tenha que passar por todo esse trabalho de transformação, de cuidar da criança, de cuidar das sombras, de fazer todo esse processo que eu já vinha, eu estava com 25 anos, eu já vinha estudando desde os 15, os processos mentais e a psicossomática, porque eu tinha muito problema a resolver. Então, eu comecei a estudar isso muito cedo. E quando eu estava lá com 25, grávida, sem querer estar grávida, eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu ficava lá, em Porto Alegre, sem apoio, sozinha, minha família não morava mais lá. O pai trabalhava direto. E eu ia ficar lá, sozinha, sem apoio, com minha filha nascendo numa sociedade que eu achava hipócrita, julgadora e machista. Morar numa cidade dessa forma, aquilo me gerava uma revolta, uma confusão, uma vontade de fazer diferente, porque eu não queria que minha filha tivesse a mesma educação que eu tive. E eu sei o quanto a nossa cultura e a nossa sociedade ela interfere no ambiente da criança e como a gente se desenvolve. E eu também já sabia da importância desses primeiros anos de vida para a formação da criança. Então eu não queria que todo mundo ficasse se metendo do que eu vou fazer e como eu vou fazer. Se eu vou criar a minha filha com mais amor e mais carinho, numa criação com apego, se eu vou fazer da forma que eu quiser, que eu achar melhor para a saúde mental dela. Eu não queria que ninguém ficasse me julgando. Eu não queria que ninguém ficasse dizendo, eu te disse, viu? Isso não ia funcionar. Eu não queria isso para mim, como eu não quero para nenhuma de vocês, mães, hoje. Então eu quero trazer essa mensagem de coragem, que é possível sim você ir embora com o bebê para onde você quiser.
Porque é essa força que nos move, é essa vontade de não reproduzir o que a gente teve, e a vontade de querer melhorar e dar um ambiente, uma sociedade, uma vida melhor para o teu filho. Eu não te indico lugares para você ir morar, enfim, tu pode ter bastante dificuldade de pensar, mas para onde é que eu vou, não sei o que, tem muitos lugares que tu pode ter uma educação melhor, uma qualidade de vida melhor, tu não vai precisar trabalhar 12 horas e ficar 12 horas longe do teu bebê, sem amamentar, sem poder dar os cuidados necessários e importantes que uma mãe tem que ter, pelo menos até os 3 primeiros anos de vida, nessa construção da autoconfiança, da segurança da criança. Quanto mais tempo tu puder estar com eles, mais confiantes e seguros teus filhos vão ser. Melhora a autoestima deles, melhora tudo. Então, por que a gente não faz esse esforço? Por que eu não me esforço, então? Eu vou morar em outro lugar. Porque eu trabalhava em Porto Alegre quase 12 horas, eu ia ficar longe dela. Então, antes de voltar da licença da maternidade, eu comecei a pirar. Tipo, eu não quero deixar minha filha às 7 horas da manhã numa creche e pegar ela às 7 horas da noite, com 5 meses. Porque é o nosso direito de licença que nós temos aí, emenda umas férias, no máximo são 6 meses. Eu não queria isso para minha filha. Deixar ela com 6 meses, 5 meses, numa creche, com alguém cuidando e suprindo a necessidade básica, que a maior necessidade básica da criança é estar com os pais, com os cuidadores e principalmente com a mãe. É uma responsabilidade nossa, é a gente que nutre a criança nesse momento. O papel do pai é importante? O papel do pai é importante, das pessoas que estão à volta do nosso entorno, para que a gente consiga manter, né, uma boa qualidade de alimentação e de sono. A gente precisa de auxílio das pessoas, sim. Mas o cuidado com o bebê, o afeto, o carinho, a amamentação e a criação desses laços, desses vínculos, é total nossa responsabilidade. E para a gente conseguir ter isso com a criança, a gente precisa estar bem. Para a gente estar bem, a gente tem que estar num ambiente bom, a gente tem que ter uma alimentação boa, a gente tem que ter cuidados mínimos de higiene, cuidados com o nosso sono. E tudo isso a gente tem que pensar. Mas tudo bem, onde é que está a coragem aí nesse lugar todo que você está conversando? Tá lá, simplesmente do saber pelo menos o que você não quer quando você for mãe. O que você não quer? Eu te faço essa pergunta. O que você não quer para o seu filho? Se você não sabe ainda o que você quer para a sua vida e com o seu filho você ainda não escolheu, se vai ser uma educação tradicional, se vai ser uma coisa mais do livre brincar, se vai ser a disciplina positiva, não importa. O que tu precisa saber agora é o que tu não quer. Para você simplesmente poder tomar ações conscientes perante o que tu não quer. Aí você vai descobrindo no caminho o que é necessário para educar uma criança, criando conexão com ela. Você vai descobrindo, mas o primeiro passo então é tu descobrir o que você não quer. Porque o que você não quer é o que vai te dar coragem para tomar ações melhores para a tua vida e consequentemente para os teus filhos. Hoje eu moro onde eu escolhi. Quando eu fui lá para Nova Zelândia, eu tinha 25 anos, eu só queria sair do ambiente que eu morava em Porto Alegre. E daquela coisa super conservadora, machista e muito, muito autoritária que a gente vivia lá. Então eu só queria isso. Já tinha estudado bastante psicologia, já conhecia, né, as crianças, índigo, cristal, estudava naquela época sobre isso também, sobre a saúde mental, mas era muito pouco. Eu só tinha certeza do que eu não queria, passar 12 horas trabalhando e a minha filha numa creche, na mão de sei lá eu quem. Então foi isso que eu fiz, eu mandei o pai dela um mês antes para lá, já tinha alguns amigos lá que conseguiram um trabalho para ele no norte do país. Eu fiquei em Porto Alegre com ela pequenininha, entreguei o apartamento, vendi carro, comprei passagem, fiz tudo, pintei, bordei, sempre com ela junto, né, sozinha. E consegui. Um mês e meio depois eu embarquei, tive alguns problemas de imigração, sim, tive, porque eu já trabalhava com turismo, então eu tinha o meu passaporte já de entrada e saída em outros países, mas eles questionavam bastante, né,
o porquê que eu estava indo com um bebê tão pequeno, o que eu iria fazer, eu já tinha tudo isso organizado, mas a madrinha dela que foi comigo, me acompanhando, ela não falava inglês e não conseguia responder as perguntas básicas, daí a gente teve que ir para a sala de imigração, ficamos lá por 8 horas e acabamos sendo liberadas porque a minha filha teve uma diarreia intensa durante o voo, desidratou e teve que ir para o hospital. Então a gente acabou sendo liberada e entramos no país desta forma, de uma ambulância, fomos direto pro hospital lá. Mas conseguimos, né? No fim deu tudo certo. E eu consegui, né, diante dessa ação que eu tive minha de coragem de ir embora para outra cidade, então promover para minha filha, nesses períodos, eu consegui ficar 2 anos lá, eu queria ter ficado um pouquinho mais, mas eu consegui ficar 2 anos, eu consegui promover para minha filha um ambiente de segurança, onde eu ficava longe dela por no máximo 6 horas, trabalhava no máximo 6 horas. Eu e o pai dela às vezes revezávamos, ele trabalhava de noite ou de dia para ela não precisar ficar em escolinha muito cedo e ter mais tempo com a gente e se tornar mais seguro, né, com os cuidadores. Então a gente conseguiu isso também, ter esse revezamento. Depois, quando ela estava, né, um pouquinho mais 8, 9 meses, ela começou numa escolinha 2 vezes por semana, 4 horas, para ela começar a ter uma ambientação com as diferentes, né, tipos de educação de lá.